O que resume melhor o estranho Grande Prêmio de Las Vegas do que o quarto melhor time de 2024, vencendo com a dobradinha? O GP de Vegas vem criando a reputação de uma corrida imprevisível e cheia de ação. O de 2024 trouxe um vencedor surpreendente, uma hierarquia completamente embaralhada e coroou Max Verstappen como campeão mundial de 2024. Vegas proporcionou mais uma corrida desafiadora e única, surpreendendo os protagonistas do campeonato, McLaren e Red Bull, muito antes de Russell estar a caminho da vitória e Lewis Hamilton subir do 10º para o 2º lugar. A Mercedes teve um desempenho decepcionante em 2024, especialmente porque no início do ano parecia estar se acertando. A situação era tão desfavorável que mesmo depois de Russell colocar na pole position um carro que é apenas a quarta força do campeonato, não dava para ter certeza de que ele seria o vencedor. Mas como ficou claro, a vantagem que a Mercedes teve no Qualify se mostrou uma arma extremamente poderosa na corrida, mas por motivos muito diferentes, que eram a pouquíssima aderência causada pelas temperaturas muito baixas, as asas de baixa pressão aerodinâmica para aproveitar o trecho super longo na Las Vegas Strip e as altas pressões mínimas dos pneus impostas pela Pirelli para lidar com essa situação. No Qualify, a maioria dos pilotos enfrentou dificuldades com pneus que pareciam flutuar na superfície da pista em vez de se agarrarem nela. Houve uma ligeira evolução na aderência da pista, mas ela continuou limitada. E tudo voltava a zero a cada dia porque as ruas de Vegas eram reabertas ao tráfego ao final de cada noite de atividade da Fórmula 1. Isso tornava extremamente difícil preparar os pneus para o início de uma volta rápida, e foi aí que a Mercedes brilhou. Eles esperavam que o frio os beneficiasse, como já tinha acontecido em Montreal, Silverstone e Spa. Russell também comentou que a superfície relativamente lisa da pista ajudou, já que o carro da Mercedes sofre muito em pisos irregulares, que exigem suspensão macia e mais alta. Mas o desempenho dos pneus foi claramente diferencial. Carlos Sainz, da Ferrari, estimou que a Mercedes foi 3 décimos mais rápida no primeiro setor da classificação porque aquecia os pneus mais depressa. Enquanto os outros precisavam de uma volta extra de preparação, a Mercedes não precisava. Isso lhe dava uma pequena vantagem de aderência dos pneus novos e permitia abastecer um carro um pouco menos. Foi aí que surgiu a vantagem clara da Mercedes na classificação. Mas e na corrida? A expectativa era de que outros times se destacassem com voltas contínuas e stints longos, diminuindo a vantagem do aquecimento inicial dos pneus da Mercedes. Mas na realidade, para quase todos, exceto os pilotos da Mercedes, a corrida se transformou em um festival de desgaste de pneus. Os dianteiros perdiam aderência, deslizavam pela pista e a superfície se desintegrava. E por causa do frio, o processo normal dos pneus de se recuperar não aconteceu. Só piorou. Menos aderência levava a mais derrapagens, que resultavam em mais desgaste, menos para os Mercedes. Isso deixou Russell isolado na liderança, depois de resistir a um breve desafio de Charles Leclerc e permitiu que Hamilton, pela primeira vez em um bom tempo, se sentisse confiante com o carro. Ele avançou de 10º para o pódio com relativa facilidade, ultrapassando até Verstappen na pista. Nos primeiros momentos da corrida, parecia que seria apenas uma questão de tempo até Russell ser pressionado por Leclerc e Sainz, principalmente depois dele quase ceder a um ataque de Leclerc. Mas a esperança de vitória da Ferrari desapareceu de forma repentina e dramática. Uma grande decepção, especialmente em um circuito que foi um dos seus melhores em 2023. As expectativas eram altas, já que em 2024 a Ferrari teve uma temporada mais forte, um carro melhor que se adaptava bem ao circuito, que não exigia seu ponto fraco, curvas longas que combinam frenagem e carga lateral. Mas o bom desempenho da Ferrari em Vegas em 2023 também se devia, em parte, à sua capacidade de aquecer os pneus rapidamente, a mesma que ajudou a Mercedes nesse ano. Como isso geralmente levava a um pior desempenho dos pneus, dificultando a performance nas corridas, a Ferrari desenvolveu um carro mais equilibrado em 2024, mas isso o tornou mais vulnerável nas baixas temperaturas. A Ferrari sabia que isso poderia ser um problema em Vegas, mas não esperava que fosse tão grave. Ambos os carros sofreram um desgaste intenso na primeira parte da corrida, quando pressionaram Russell, mas não conseguiram ultrapassá-lo. Depois ficaram atrás da Red Bull de Verstappen e não conseguiram evitar que Hamilton os superasse com um undercut. Sainz conseguiu voltar ao pódio quando o Red Bull de Verstappen, claramente inadequado para Vegas, caiu de rendimento, mas houve um pequeno drama adicional. Leclerc ficou furioso e reclamou que foi prejudicado por ser respeitoso demais.
Era uma referência sutil a uma ultrapassagem de Sainz que violou acordos prévios à corrida e instruções dadas pelo rádio. Leclerc havia deixado Sainz passar no primeiro stint, porque seu ritmo estava muito ruim e ele perdeu posição achando que estava ajudando o time, mas a recuperou pouco antes da segunda parada. Quando Sainz enfrentou o mesmo problema, caiu drasticamente e o deixou passar. Ao sair dos boxes após a segunda parada, Leclerc foi informado de que Sainz estaria muito próximo, já que o espanhol tinha parado algumas voltas antes e seus pneus já estavam aquecidos. A Ferrari avisou a Leclerc em 2 mensagens que Sainz havia sido instruído a não ultrapassá-lo nem colocá-lo sob pressão e que ele poderia focar no aquecimento dos pneus, mas Sainz ultrapassou Leclerc na curva seguinte. Claramente insatisfeito, Leclerc sugeriu que a Ferrari talvez devesse falar em espanhol. Mais tarde, ele pareceu se arrepender do desabafo no rádio, cheio de palavrões, mas também fez referência a discussões antes da corrida que não teriam sido respeitadas. Leclerc insinuou que Sainz desobedeceu alguma instrução antes ou durante a corrida. Sainz, por outro lado, disse que também não ficou satisfeito com a forma como a situação foi tratada, já que ele havia pedido à Ferrari para fazer sua segunda parada mais cedo para que ele saísse da frente de Leclerc. Isso poderia ter evitado o problema, já que com menos tempo perdido, Sainz teria ficado à frente após as paradas. Além disso, Sainz pode ter tido razão em fazer a ultrapassagem, já que havia cedido a posição há pouco. Ambos os pilotos tinham deixado o outro passar em algum momento da corrida, e Leclerc estava muito vulnerável com pneus frios. Seja qual for a causa, o episódio adicionou uma dose de tensão para a Ferrari após uma corrida frustrante. Verstappen conquistar seu 4º título acabou sendo um detalhe secundário em um grande prêmio tão estranho. A forma como ele garantiu o título em Vegas não foi nada fácil. Foi com a solução improvisada no carro. A Red Bull enfrentou muitos desafios na segunda metade do ano, com constantes ajustes e correções de problemas nos finais de semana de corrida. Em Vegas, porém, as medidas de emergência chegaram a outro nível, com uma solução rudimentar para um problema na asa traseira identificado já no primeiro treino. A asa traseira da Red Bull era grande demais para as exigências do traçado. Curiosamente, quando a equipe admitiu ter levado a asa errada para Vegas, isso foi mal interpretado, como se tivessem levado literalmente a peça errada. Na verdade, não foi isso. A asa não era ideal para Vegas, porque a Red Bull não tem uma asa traseira especial de baixa resistência aerodinâmica para circuitos com retas muito longas. Essa escolha foi feita por causa do teto de gastos e tem sido a política da equipe há alguns anos. Não vale o custo de desenvolver uma asa para poucas corridas, como Vegas, Monza, Baku e talvez Spa. Isso funcionou no passado, mas agora que o carro não tem mais tanta vantagem, ficou impossível compensar o grande déficit de velocidade nas retas. Na noite de quinta-feira em Vegas, a Red Bull percebeu que estava perdendo vários décimos de segundo nas retas, mesmo usando a menor asa traseira disponível. A única solução foi cortar a asa para baixar o flap superior. Apesar de improvisada, a solução ajudou, mas muito pouco, já que reduziu a pressão aerodinâmica nas curvas e o ganho de DRS ficou muito menor. E mesmo assim, a Red Bull ainda perdia alguns décimos nas retas, pelo menos na classificação. O ideal, como mostravam as outras equipes, seriam asas de baixa resistência projetadas especialmente, formando conjunto com a Binwing. Mesmo com tudo isso, Verstappen superou a dificuldade natural do carro nas curvas mais fechadas desse circuito e, mais uma vez sozinho, já que Sérgio Pérez foi eliminado no Q1, fez um trabalho brilhante para se manter competitivo. Ele chegou a estar na disputa pelo pódio até a parte final da corrida, quando foi superado pelas 2 Ferraris. Embora isso tenha sido decepcionante, não havia muito mais que ele pudesse fazer. Foi um desfecho adequado para um título que exigiu muita determinação e persistência de Verstappen. A McLaren costuma estar sempre na frente, mas em Vegas ela enfrentou dificuldades incomuns. Norris foi o segundo mais rápido no TL2, mas terminou o primeiro dia dizendo que poderia ser mais rápido com um carro de rua do que com Fórmula 1. O Qualify deu razão à sua queixa. Ele e Oscar Piastri ficaram em 6º e 8º, sem melhorar seus tempos entre o Q2 e o Q3, apesar do aumento de aderência da pista. E na corrida não foi melhor. O McLaren foi mais um carro que sofreu para aquecer os pneus, e Norris não resistiu a dar uma alfinetada, se referindo às críticas que ele e a equipe receberam ao longo da temporada e às acusações da Red Bull sobre os supostos truques da McLaren. Ele disse que era incrível ser tão lento em Vegas, já que o carro da McLaren é supostamente o mais rápido de todos. Ele também atacou as teorias furadas sobre a McLaren ter perdido desempenho devido a restrições em asas flexíveis e sistemas de resfriamento de pneus. A explicação da
McLaren é simples. Esse carro, em configuração de baixa resistência aerodinâmica, não funciona bem em temperaturas baixas. Norris vem reclamando disso durante todo o tempo em que esteve na McLaren. Essa fraqueza ficou clara no Qualify e não melhorou muito durante boa parte da corrida. O chefe da equipe, André Stella, disse que não havia como a McLaren evitar o desgaste dos pneus no início da corrida, mas no final as coisas melhoraram após algumas mudanças radicais no carro e no estilo de pilotagem. Na fase final, Norris não teve mais graining nos pneus e foi tão rápido quanto os líderes, o que deu à McLaren uma lição valiosa. E ela ainda se beneficiou da ajuda da Mercedes, que limitou sua perda de pontos para a Ferrari no campeonato de construtores. A McLaren agora está 24 pontos à frente e as duas corridas serão em pistas em que seu carro deve andar melhor.